Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O programa Dívida Zero oferece condições especiais para famílias endividadas. Mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro para receber o antigo PIS/PASEP. Vacina da gripe passa a fazer parte do calendário anual de vacinação. E no Sala de Entrevista, seminário discute o uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. O JTV UFMA de hoje está começando. Terça-feira, 18 de março, e a gente começa o JTV UFMA de hoje com a notícia de que o nível de endividamento dos ludovicenses vem diminuindo. Mesmo assim, o índice de inadimplentes na capital ainda é elevado. Para tentar ajudar esses consumidores, o Procon Maranhão, em parceria com diversas empresas, está oferecendo o programa Dívida Zero. Eu fui lá conferir como é que esse programa está funcionando. Pagar todas as dívidas, um sonho. Mas tem muita gente enfrentando o pesadelo do endividamento. O programa Dívida Zero é uma esperança para limpar o nome e devolver a autoestima do consumidor. A gente iniciou esse atendimento agora dia 14, tá? E vai até o dia 21 de março. Ou seja, o consumidor ainda pode vir à nossa unidade trazendo os documentos, né, que legitimam ele a renegociar essa dívida para cá, para negociar essa dívida. Nós temos várias empresas, mais de 13 empresas aceitaram os termos do Procon para renegociar essas dívidas, mas se eventualmente aquele consumidor não identificou a empresa que ele possui uma dívida aqui nesse mutirão, ele pode vir, que o Procon ele tem diversos guichês para notificar essa empresa para apresentar essa proposta de renegociação. As renegociações oferecem a possibilidade de acordo, a diminuição de juros e o parcelamento da dívida. O Dívida Zero segue até o dia 21 de março nas unidades do Viva Procon, do Pátio Norte e do Golden Shopping. O cartão de crédito é o principal motivo para o endividamento, mas as duas unidades estão preparadas para receber consumidores endividados por outros motivos. Contas de água, luz, telefone e faturas de diversas empresas estão recebendo condições especiais para finalização de débitos e o consumidor está aproveitando a possibilidade de renegociação. Hoje eu vim aqui renegociar uma dívida, né, dos 2 cartões que eu fiz uma dívida aí, só que aí na época eu caí doente, não pude pagar e só que eles estão botando os preços, um juro muito absurdo, né? Sendo que eu queria pagar a dívida, eles não estão querendo fazer um acordo certo. Então hoje eu aproveitei, subi aí pela televisão e vim aqui fazer a negociação para ver se diminui mais os juros. O nível de endividamento das famílias ludovicenses caiu pelo 3º mês consecutivo, ficando em 72,1% em janeiro deste ano. O maior índice de endividamento foi em outubro do ano passado, ficando em 74,5%. Saber administrar as dívidas é essencial para não chegar no patamar da inadimplência. É se programar para limpar o nome e ficar com dívida zero. A central de atendimento do Viva Procon funciona de segunda a sábado, das 10 às 20 horas, com emissão de senhas até às 18 horas. E no domingo, das 13 às 19 horas, com distribuição de senhas até às 18 horas. E a Justiça do Maranhão julgou uma ação de reintegração de posse movida pela Prefeitura de São Luís em relação ao projeto habitacional Península do Ipase. A repórter Fernanda Rocha tem mais informações. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo JTV UFMA. Isso mesmo, o pedido foi feito pelo Instituto de Defesa dos Direitos à Moradia e acolhido aí pela Defensoria Pública, né, para que o município de São Luís possa fazer a regularização da área do projeto Península do Ipase, né, que são prédios que estão com obras inacabadas desde 2016 e atualmente esses espaços estão sendo ocupados por famílias. A Justiça acatou esse pedido e o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, decidiu que essas pessoas podem continuar morando no local, mesmo que a Prefeitura tenha aí tentado retomar a posse da área, né? A Justiça determinou também que tem que ser feita, né, a regularização da documentação
dos imóveis para que essas pessoas continuem tendo o direito de morar, só que agora de forma legalizada. Caso não seja possível deixar essas pessoas morando no local, a Prefeitura tem até 3 anos para aí terminar as obras e as reformas dos prédios e também regularizar a documentação desses imóveis para essas famílias, conforme aí a lei federal que fala sobre a regularização fundiária. Essas são as informações e eu volto com você. E no mês dedicado a nós mulheres, a UFMA preparou uma programação especial com massagem, limpeza de pele, consulta médica, ventosoterapia, orientação nutricional e outros serviços. A iniciativa vai acontecer amanhã, das 9 às 13 horas, no prédio do Castelão, Campus Bacanga. Todo o público feminino da instituição está convidado. E por falar em UFMA, o reitor da Universidade Federal do Maranhão, Fernando Carvalho, recebeu na semana passada o defensor público-geral do Estado, Gabriel Furtado, para discutir a ampliação de parcerias entre as duas instituições. A reunião entre o reitor da UFMA, Fernando Carvalho Silva, e o defensor público-geral do Estado, Gabriel Furtado, teve o objetivo de ampliar a parceria entre as duas instituições. Recebemos hoje aqui no nosso gabinete o defensor-geral da Defensoria Pública, o senhor Gabriel Furtado, com o objetivo de fortalecer as parcerias entre a Universidade Federal do Maranhão e a Defensoria Pública. Nesse sentido, estabelecemos algumas metas para o desenvolvimento de projetos na área social, na área de saúde e educação. A ideia é ampliar os serviços ofertados pela Defensoria e as parcerias com a UFMA. Tanto a gente trabalhar mais na área da extensão e da pesquisa, estando junto às comunidades e também ofertando serviços para ou comunidades que a Defensoria atende ou o próprio público aqui da UFMA. Um dos pontos discutidos foi a Semana da Defensoria, que ocorrerá no mês de maio. Entre os dias 18 de maio e 24 de maio desse ano, a gente vai fazer o movimento Maradefes, que vai comemorar a Semana da Defensoria Pública. A ideia é levar atividades para mais de 80 municípios, atingindo mais de 300 eventos. Só que esses eventos são sempre voltados para a comunidade. Então a ideia é se juntar com a UFMA, onde tem seus campos, para que a gente possa ofertar serviços de atendimento jurídico, de saúde, fazer essa interação, sociedade civil, campus e defensoria. Chegou a hora de falar de um assunto muito importante: vacinação. Grávidas, crianças e idosos acima de 60 anos vão ter acesso à vacina da gripe o ano inteiro. João Rayen tem os detalhes. É isso mesmo, a vacina da gripe passa a fazer parte do calendário permanente do SUS. Isso significa que crianças a partir de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes e idosos a partir de 60 anos poderão se vacinar ao longo do ano sem precisar esperar por campanhas sazonais. Para os demais grupos, como profissionais da saúde, professores e pessoas com doenças crônicas, o Ministério da Saúde informou que haverá estratégias específicas para garantir a imunização. Outra mudança importante é na vacina contra a poliomielite, a famosa gotinha, que foi substituída pela versão injetável. Já o rotavírus, o prazo de aplicação foi ampliado, permitindo que a primeira dose seja dada até os 11 meses e a segunda até os 23 meses. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos fiquem atentos ao novo calendário. Eu volto com você. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem um sala de entrevista e uma conversa sobre o uso de telas na primeira infância. Tema de um seminário que acontece em São Luís esta semana. É só um instante. E mais de 10 milhões de brasileiros têm dinheiro para resgatar na conta do antigo fundo do PIS/PASEP. Para conferir se você tem algo a receber, é preciso acessar o site repiscidadão.fazenda.gov.br ou utilizar o aplicativo do FGTS. O governo calcula que o saldo médio disponível para saque por pessoa é de R$ 2.800, mas o valor será de acordo com o tempo trabalhado e o salário recebido na época, além de corrigido pela inflação. E no Sala de Entrevista de hoje, um tema muito importante: o
o uso de telas por crianças e adolescentes. Um seminário vai discutir a temática e a jornalista Ana Tereza Viegas traz mais detalhes. O seminário Uso de Telas na Primeira Infância, Interfaces e Mundo Digital vai reunir especialistas da saúde, educação e desenvolvimento infantil para debater os efeitos do tempo de exposição às telas e apresentar recomendações baseadas em pesquisas recentes. Então, para conversar mais sobre esse seminário, eu converso agora aqui em nosso estúdio a Jéssica Silveira, que é coordenadora em proteção e desenvolvimento infantil na Plan International Brasil e também ocupa um cargo de secretária executiva na rede estadual. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos começar primeiro o público, né? A quem se destina esse seminário? Quem pode participar? É gratuito também? Pronto, então o evento ele é gratuito, né? Ele é aberto às inscrições, a gente está divulgando nas redes sociais aí dos nossos parceiros. A gente convida, na verdade, toda a sociedade, especialmente os profissionais e técnicos que atuam diretamente com a primeira infância, né? Então, profissionais da saúde, da educação, da assistência, técnicos do poder público, né? E também do Poder Legislativo para estar comparecendo a esse evento tão importante. Perfeito. Eu falei de uma temática do seminário, uso de telas na infância, mas tem outra temática também, né? Então, são duas temáticas em foco. Quais são elas? Isso. Então, o seminário ele tem aí dois objetivos principais. Um é abordar os impactos, né, do uso excessivo das telas na primeira infância e o outro é provocar, né, os parlamentares aqui do estado do Maranhão para a instalação da Frente Mista Parlamentar da Primeira Infância no nosso estado. Então, são dois temas bem importantes, bem relevantes, né, chamando a atenção aí de em todos os âmbitos para a primeira infância no nosso estado. Perfeito. Quem são os palestrantes? Pronto, então na primeira mesa, né, na palestra principal, a gente traz o Rodrigo, que é do Instituto Alana, que trabalhou aí também 17 anos, há 17 anos ele atua com foco aí no acesso ao uso das telas, na questão da violência digital. Então, o Rodrigo ele é um convidado especial, né, que vai falar sobre esses impactos, juntamente com a promotora, né, de São José de Ribamar, a Flávia Silva, promotora. E no segundo momento a gente traz o Vital de Donê, que é o assessor de advocacy da Rede Nacional Primeira Infância, e também a Silvia Bud, né, que vem representando a deputada Marina Elou, que está aí na coordenação da Frente Mista Parlamentar Nacional da Primeira Infância. Perfeito. Agora, essa é uma temática, né, muito constante, né, em vários debates, né, o uso de telas, tanto na primeira infância, quanto também por adolescentes. Tanto é que, neste ano, o presidente Lula decretou uma lei, né, restringindo o uso de celular em escolas, né. E a gente sabe que tem os benefícios e os malefícios. Sim. Na sua visão, como especialista, como é que você vê esses dois contrapontos aí? Pronto. Eu acredito que, apesar de ter alguns benefícios, a gente vai precisar limitar, né, o uso desse acesso. Vai depender também da idade, né, dessa criança, desse adolescente, e também vai ter que ser um uso mediado, né, por uma pessoa adulta. Além de tudo, a gente precisa dar atenção ao conteúdo que que os nossos filhos, as nossas crianças estão acessando. Então, falando do público do nosso seminário, que a gente tem um foco aí na primeira infância, então quando a gente fala de crianças de 0 a 2 anos, né, a orientação é que não haja, né, acesso às telas até 2 anos de idade. Então, na primeira infância, após os 2 anos aos 6 anos de idade, é até 1 hora por dia, né? E se puder evitar, eu sempre digo que é o melhor, né, evitar. E para os adolescentes, né, para as crianças maiores, o uso de 3 horas até 3 horas por dia, né, seguindo as orientações aí dos médicos, né, dos neuropediatras que dão essas orientações. Agora, o que é importante, né, que tenha um conteúdo, que seja um conteúdo educativo e apropriado para determinada faixa etária. Com certeza. Né? Então, e que o uso das telas não seja o fim, mas seja um meio, mediado sempre por uma pessoa adulta responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Então, isso é bem importante também a gente considerar. Você tocou em 2 pontos essenciais, que é o uso educativo, porque a gente sabe que hoje em dia
o conhecimento está na palma da mão, celular, e então as crianças têm acesso a tudo. E essa fiscalização dos pais. Eu acredito que esses dois enfoques, como você observou bastante, serão também bastante debatidos, né, nesse seminário, né? Acho que com esses palestrantes de peso, esses nomes de peso, né, o que o público pode encontrar, né, nessas palestras, né? Pronto. O Rodrigo ele vai trazer alguns dados, né, também a nível aí de país, a nível mundial, ele vai trazer alguns dados sobre a questão do uso excessivo das telas, sobre o uso precoce das telas. Ele vai trazer também as consequências e também ele vai trazer, né, junto com a Flávia, né, a promotora que vai estar aqui fazendo também essa mediação, estratégias, né, de como a gente pode também trocar, né, o uso das telas, o uso excessivo das telas por outras interações, né, como o acesso à natureza, como as relações sociais, esportes. Né, o esporte. Né? Então, existem outras maneiras saudáveis, né, da gente promover aí o desenvolvimento integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Perfeito. Olha, esse evento marca a finalização do projeto Ciranda, né, que foi capitaneado pela Plan International Brasil em parceria com a Rede Estadual da Primeira Infância do Maranhão. Qual foi o objetivo, né, desse projeto Ciranda? Pronto, o Ciranda, ele tinha um intuito, né, ele está encerrou agora, na verdade. Então, ele trabalhava com comunidades quilombolas, temáticas relacionadas à primeira infância e relações étnico-raciais. Então, ele é um projeto voltado também para a comunidade, mas também para o público de profissionais da saúde, educação e assistência. Então, o foco principal é promover o desenvolvimento infantil das crianças na primeira infância, com apoio aí do sistema, né, de garantia de direitos, de proteção das crianças e das famílias. E esse é uma das missões da Plan, né, que é uma ONG muito respeitada em todo o mundo, né? Vamos falar só um pouquinho mais desse trabalho que vocês desenvolvem na Plan, né, voltada para a criança, para proteção também dos direitos, né, da infância, da criança. Perfeito. Então, a Plan International, a gente está aqui no Brasil há mais de 27 anos, né, e mais de 80 anos no mundo. E nós promovemos o direito de crianças, adolescentes e jovens por meio da implementação de projetos, programas sociais e ações de incidência política. E o nosso foco também é o que? Promover a igualdade, né? Então, a gente acredita que todas as crianças e adolescentes podem desenvolver seus plenos potenciais. Então, por isso, a gente oferece os nossos projetos aí, por a gente acreditar no potencial de todas as crianças e adolescentes, principalmente as meninas. Perfeito. Aqui no Maranhão a Plan tem sede, qual bairro, os contatos? Pronto. Então, aqui no Maranhão a gente está localizado no Renascença, né? Ali na Rua dos Guariatãs, número 20. O número vou ficar devendo, que a gente acabou de colocar um número novo, então eu posso divulgar depois para vocês. Tem Instagram, mas temos Instagram, né? Então Plan Brasil, e também nós temos um site www.planbrasil.org. Jéssica, agora um convite para o pessoal de casa participar desse seminário super importante, né? Pais, educadores, um seminário que vai debater muito essa questão do uso de telas na primeira infância. Vamos reforçar que é dia 20 agora, 20. Os horários direitinho, locais, o local e também as inscrições. Pronto. Então as inscrições ainda estão abertas, né? A gente está divulgando através das nossas redes sociais, Plan Brasil, né, no Instagram, onde a gente também disponibiliza o link para inscrição. E o seminário também dispõe de uma certificação que vai ser emitida pela Escola Superior do Ministério Público. Então, vale super a pena. E a gente convida toda a sociedade, né, todo mundo que puder vir, inclusive dos outros municípios, além de São Luís, né, que estão aqui na Grande Ilha, São Luís, Ribamar, Passo e Raposa, porque, de fato, é um evento muito grandioso que vão trazer importantes reflexões, né, e propostas também com foco na primeira infância. Então, a gente vai trabalhar em um tema que está super atual, né, que é super relevante e super urgente, né? Então, falar de primeira infância é priorizar a fase primordial da vida. Com certeza. Jéssica, obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu volto com você aí no estúdio. O nosso telejornal termina por aqui, mas você aí de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo do nosso telejornal no Destaques JTV UFMA às 18 horas. Eu espero você amanhã. Até lá!